Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Uma alegria grande. Quem tem conseguido estar seguidamente aí os 10 dias? Glória a Deus. Glória a Jesus. Que bênção não podermos fazer essa campanha. Já há alguns anos, né? Temos estado juntos, né? 12 meses de semeadura. 12 dias de semeadura para 12 meses de colheita, amém? E colheremos, você crê? Amém? Glória a Jesus, nós cremos mesmo. Gostaria de compartilhar nessa noite, no livro de 2 Crônicas, capítulo 16. Gostaria de ler o versículo 7. Diz assim: por este tempo, o vidente Anani foi a Asa, 2 Crônicas, no livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 7. Por este tempo, o vidente Anani foi a Asa, rei de Judá, e lhe disse: uma vez que você confiou no rei da Síria, em vez de confiar no Senhor, seu Deus, perdeu a oportunidade de destruir o exército do rei da Síria. Você não se lembra do que aconteceu aos etíopes, aos líbios, a seu exército enorme, todos os seus carros de guerra e cavaleiros? Nesta ocasião, você confiou no Senhor e ele os entregou em suas mãos. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar sua força àqueles cujo coração é inteiramente dedicado a Ele. Amém? Gostaria de compartilhar nesta noite a história deste rei que faz parte, está na descendência de Davi, não é? E Salomão também era bisneto de Salomão e tataraneto de Davi. Um rei que começou bem o seu tempo de reinado, destruindo as idolatrias, destruindo todas as coisas. Aqui o versículo que nós lemos já é bem à frente do seu reinado, mas o começo dele foi muito interessante. Você pode acompanhar no capítulo 14 em diante, quando ele confiou no Senhor, quando Asa teve a oportunidade de ser atacado pelo rei que estava ali contra ele, do norte da África, né, etíope, estava ali atacando o exército com 1 milhão de soldados bem preparados. E uma das orações que ele fez na ocasião, no começo do seu reinado, ele orou: Senhor, ninguém além de ti pode ajudar fracos contra poderosos, só o Senhor pode fazer isso, e nós confiamos em ti para encarar este exército. E ali o rei Asa teve a vitória sobre este exército de 1 milhão de homens, tanto que enfraqueceu o inimigo, e assim sucessivamente ele foi tendo muito sucesso. Mas interessante que no capítulo também 15, ele recebeu um outro profeta que falou sobre eles terem coragem, serem corajosos, e ele se encheu de coragem e força para dar seguimento àquilo que Deus pediu que ele fizesse, governando com discernimento, sabedoria, com exército bélico. É uma história muito legal, eu gostaria que os irmãos depois lessem com detalhes. E uma das coisas que é muito lindo que ele fez no começo do seu reinado foi buscar e fazer aliança com Deus. E não só ele, como todo o povo falou: Senhor, nós vamos te buscar com sinceridade. E lá no versículo 16 do capítulo 15 fala que ele foi achado, eles foram achados por Deus. Que coisa linda quando nós buscamos a Deus. E você tem realmente, isso tem acontecido conosco. A gente está num tempo de adoração e parece que o Senhor vai levar a gente assim, tão gostoso. Santo Espírito, o Senhor está aqui, a gente poder adorar o Senhor. Eu creio que os irmãos têm vivido isso nesses dias, cada culto, como a gente percebe a presença do Senhor, quando nós buscamos e encontramos, né, Ele deixa-se ser achado. Isso aconteceu com o povo, nesse capítulo que eu mencionei aqui. Então, os primeiros anos do reinado de Asa,
tem este exemplo bom que ele deu de desfazer, não é, vínculos. Mas no final do seu reinado, aqui a gente está lendo que ele voltou a fazer aliança. Ele fez aliança com Ben-Hadad, que era o rei da Síria, porque ele queria tomar as dores do rei de Israel, Baasa, naquela ocasião. Então ele falou, vamos fazer aliança. E sabe o que ele fez? Ele teve a coragem de pegar as coisas da casa do Senhor, ouro, prata, e negociar com esse Ben-Hadad. Até que veio a palavra de Deus, como nós lemos aqui, o versículo fala vidente, mas é uma das palavras que é usada no Velho Testamento para usar como profetas aqueles que recebiam a palavra de Deus e entregar aos homens. Este homem veio e falou, você agiu loucamente, não é? E aqui está esse versículo que fala que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E ele se irou, o oposto, irmãos. No final do capítulo 16, a gente pode depois, vocês podem estar checando os versículos, mas ele teve atitudes totalmente opostas no final do capítulo 16. Este homem que entregou esta palavra que veio de Deus para ele, ele se irou contra isso, ele começou a oprimir as pessoas, e ele não buscou mais a ajuda do Senhor. Isso está lá no versículo 12 já do capítulo 16 que a gente leu. Ele deixou de buscar a ajuda do Senhor e foi para gerações, e depois disso ele ficou doente, não buscou o Senhor, confiou, a Bíblia é muito clara que ele confiou mais em médicos do que confiar no Senhor. Não que seja errado, nós confiamos na sabedoria humana, mas tudo que nós fazemos, nós temos que trazer o Senhor em primeiro lugar, amém? E este homem, ele, em termos de legado, ele começou bem, mas ele não terminou bem. O que isso tem a ver para a nossa vida a respeito de quebrantamento? O que a gente pode aprender nesta experiência deste homem de destaque que influenciava outros, não é? Que vem de uma geração, não é? Quando eu li aqui que 1 milhão de pessoas estavam contra o exército dele, eu falei, e ele foi corajosamente, buscou a Deus e venceu. Eu falei, ele tinha referência, não é? Do bisavô, ele tinha referência de Davi. Então, dá para a gente lembrar quando o Davi foi e enfrentou Golias, não é? Ele tinha uma referência. Então, até ali ele estava tendo as referências da sua geração, do seu passado, e agindo corretamente. E, queridos, algo que veio claramente no meu coração, na minha Bíblia, no capítulo 14, diz assim, os primeiros anos de Asa. E no capítulo 16 está o versículo que a gente leu, que aliás o versículo que nós lemos é o versículo base desse livro, não é? Sobre os olhos do Senhor está por toda a terra. Nós vemos que está os últimos dias do reinado. E eu fiquei pensando, né? A gente está nos últimos dias da campanha. Então, os primeiros dias do ano, como foram as nossas promessas, nossos pedidos, nossos votos com Deus? O que a gente colocou diante do Senhor e falou, Senhor, este é um ano, vou dar um exemplo, que eu vou te buscar mais, eu vou ler mais a palavra, eu quero jejuar mais, eu vou visitar mais pessoas, eu vou me interessar mais em ajudar amigos, eu vou socorrer mais do que o ano passado. Eu não sei o que foi colocado até nos seus alvos pessoais de vidas, e os primeiros dias está indo tudo bem, mas eu fico remetendo para os últimos dias, que a gente mantenha um quebrantamento, uma rendição ao Senhor, de que a gente comece nos primeiros dias e termine exatamente igual ou melhores. Amém? Estamos juntos? E essa história é o que vem falar profundamente no meu coração. Eu não sei como foram os primeiros anos de conversão, os primeiros anos em que nós começamos, talvez, numa função, na igreja, na casa do Senhor, mas os teus primeiros anos, a Bíblia fala de voltarmos ao primeiro amor. Talvez nesta campanha
eu creio que é uma das coisas que o Senhor está trazendo para nós a nível de quebrantamento. Eu creio que já foi falado bastante aqui até do significado da palavra, né, no original aí do hebraico, que é o Shabá, que é quebrar, não é? No latim também significa quebrar, no português também significa quebrar, mas uma das derivações da palavra quebrantamento, no português, no dicionário português, você pode pesquisar, é vencer. Eu falei, Deus, que coisa linda, não é? Pode ser quebrado, mas com Deus a gente vai estar vencendo. Amém? Então essa rendição que o Senhor propõe para nós, que nós estamos aqui nesta campanha de estar nos quebrantando perante Ele, nos rendendo perante Ele, que não seja só nos primeiros dias do ano, que não seja só nos primeiros dias, ou num tempo em que estamos aqui em campanha ao Senhor, mas que seja uma determinação, uma decisão pessoal no nosso coração, de rendição a Ele, até o nosso último dia de vida neste lugar e nesta terra, vamos dizer assim, não é? Nessa peregrinação que nós estamos. E alguns pontos que eu gostaria de estar mencionando dentro desta história, não é? Nosso tempo é mais curto, porque a gente possa estar realmente todos os dias aqui fiéis, e eu gostaria de passar para esses pontos onde Deus falou claramente ao meu coração sobre os olhos do Senhor que passam por toda a terra para mostrar sua força àqueles cujo coração está totalmente ou inteiramente dedicados a Ele. Quebrantamento tem tudo a ver com o coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23, versículo que nós falamos constantemente, digo nós que pregamos, damos aula, foi um dos primeiros versículos que eu memorizei quando eu me converti, quando eu tinha 14 anos de idade, que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes ou as saídas da vida. E esta palavra guardar, ela no hebraico, ela tem o mesmo sentido de sentinela, de alguém que fica de prontidão. Então nós devemos ser sentinelas, estar sempre vigiando no nosso coração. Quebrantamento tem tudo a ver com o coração, porque quando nós nos deparamos perante o Senhor e falamos, Senhor, realmente deixa eu enxergar o que é que tem no meu coração, para que eu me renda totalmente a Ti, entenda o que o Senhor quer que eu faça, que direção o Senhor tem para a minha vida. E para mim, quebrantamento, queridos, dentro disso, de um coração inteiramente dedicado a Ele, é quando Deus começa a quebrar o nosso orgulho próprio. O rei Asa, ele não concordou, mas ali o seu orgulho estava sendo quebrado quando o rei de Israel estava tentando construir e ele quis intervir e acaba fazendo aliança com outro rei para tentar intermediar. E se perdeu totalmente no que ele estava fazendo. E aí vem alguém e fala, olha, você está procedendo loucamente, você está perdendo a cabeça, e ele não concordou. Então, quando que o orgulho, gente, é igual ao mau hálito? A gente trabalhou com treinamento missionário, e às vezes a gente brincava, né? Porque não sei se acontece isso em algumas famílias, né? Na minha, às vezes, quando alguém chega em casa e tira o tênis, aí sobe aquele aroma, né? Vamos colocar aroma, né? Porque é um aroma diferente. E aí, o que você fala? Não é o meu pé. A gente sempre fala. Normalmente, aquele que fala que não é, você já... Em casa, em família, ai, deixa eu ver se é esse aqui. Não é o meu, não é. Então, às vezes a gente fala, né, que o orgulho é que nem o chulé, né? Você nunca fala que é o seu. Mas um dos exemplos mais claros que a gente vê para orgulho é o mau hálito. Não é só quem está bem perto, bem íntimo, que tem coragem de falar assim, você precisa ir no dentista, está com mau hálito, não é? Porque a gente não percebe quando tem um mau hálito. Não é? As máscaras estão ajudando bastante nesse tempo também, né? Tá vendo, gente? Nem tudo está perdido. Tem coisa que ajuda a gente. Então, o orgulho é como o mau hálito. O outro vê, mas você não vê.
Mas é quando você se põe a buscar ao Senhor, o Senhor fala ao coração, com profundidade. Eu não sei se eu já dei um testemunho aqui, mas quando eu estive no campo missionário, eu estive na África, e eu antes de ir fiquei adoecida, aí demorei de chegar, fui depois, quando eu cheguei na equipe em Moçambique, todos já estavam ajustados, trabalhando, éramos 9 pessoas na equipe, tínhamos 3 brasileiras, somos amigas até hoje. E aí, quando nós começamos lá o trabalho, no segundo dia que eu cheguei em Moçambique, toda feliz, até que enfim, aí eu começo a me sentir um mal-estar, malária, né? Foi a minha primeira malária, a pior delas que eu tive, não é? Fiquei muito ruim mesmo. E aí eu falei, não é possível, né? Senhor, se é para ficar doente, já fiquei doente antes de chegar e fico doente quando chega. Eu vou ligar lá para a minha igreja, vou voltar para o Brasil, pelo menos lá nem fico doente, trabalho lá, eu já sou missionária. Vai vendo o coração da pessoa, né? Então, tem hora que você acha, né, que você é a última bolacha do pacote, né? Sem essa bolacha não vai ter aquele gostinho, que o final é sempre mais gostoso, né? Aí eu fiquei, uma amiga minha falou, Tânia, um dia você vai trabalhar tanto aqui, que nós todos vamos ter que te ajudar, né? E aquilo foi profético, eu com dor de cabeça, um mal-estar de malária horrível, e eu orei, depois me recuperei, e quando eu me recuperei, já estavam todos trabalhando, eu continuei nas atividades, ajudando uma coisa ou outra, e o Espírito Santo falou no meu coração, você queria o lugar da sua amiga, você queria ser professora de português. Que uma das minhas amigas estava dando aula de português para a equipe, que eram quase todos estrangeiros, Moçambique fala português. Aí eu falei, tem alguma voz aqui que não é comigo, deixa eu ver se tem outra pessoa aqui no quarto orando, né? E passaram dias, eu fui orar novamente, o Espírito Santo, você queria estar no lugar da sua amiga, você queria dar aula de português. Falei, imagina que dá aula, que a menina é preparada para isso. Irmãos, foi uma das vezes que eu me quebrantei perante o Senhor. E falei, Senhor, me perdoa, se isso está no meu coração, nem eu estou percebendo, nem eu estou enxergando, mas é o Senhor que está falando comigo, eu te peço perdão, eu quero que o Senhor faça o que o Senhor quiser fazer comigo nessa terra, eu vim aqui para servir, eu vim aqui para servir as pessoas, eu vim aqui para servir minha equipe, eu me rendi ao Senhor, irmãos, totalmente. E no dia seguinte, o diretor da missão veio falar comigo e falou, Tânia, eu já sei que você é preparada teologicamente, você tem cursos e nós estamos tendo nosso treinamento missionário aqui, nós precisamos que alguém seja diretor e monte o currículo todo que nós precisamos para preparar os moçambicanos para missões. E a partir daquele ano eu fui diretora de treinamento missionário, preparamos missionários, preparamos pastores, temos contatos até hoje. Um dos meus alunos hoje é um dos pastores setoriais lá em Mocuba, né? Até mandaram mensagem para mim recentemente, falou, quando a senhora vir aqui vai ter que bater continência por Bernardo, né? Eles usam muito esses termos lá, país que veio de guerra, porque agora ele é diretor aqui numa das denominações que ele está. Então temos alunos que floresceram, que estão todos esses anos, isso já faz 20 anos, e eu trabalhava tanto, quando o pastor Nilton foi nos visitar ali, teve um ano que ele foi nos visitar, ele falou, vocês não param não, porque 6 horas da manhã tinha reunião de oração, segunda-feira, não é, e nós parávamos, às vezes era 11 horas da noite, saía de um culto, tinha outro, saía de um culto, tinha outro, e ele falou, vocês não param não, aqui ninguém descansa. Eu falei, pastor, tem uma horinha que a gente descansa. Então, queridos, realmente a equipe inteira, né, eu tive que delegar coisas para a equipe inteira. E eu fico olhando, sabe, irmãos, até hoje, coisas que Deus tem feito e resposta de oração daqueles anos. Eu já estou 20 anos no Brasil e até hoje nós temos contato, até hoje nós temos respostas de tempo, de anos trabalhados que nós tivemos ali. E eu falo, Senhor, se eu não tivesse escutado a tua voz ali, talvez o Senhor tivesse levantado outra pessoa, porque a obra de Deus não fica sem ninguém, Deus levanta mesmo. Talvez eu tivesse voltado, sido uma pessoa frustrada aqui no Brasil, mesmo trabalhando para o Senhor. Mas eu creio, queridos, que nessa parte da minha vida, nessa história, foi esse quebrantamento que Deus trouxe as respostas. Coisas que Deus é quem fala, que Deus é que sabe a situação e o nível que estamos na nossa vida.
Então, quebrantamento é deixar o orgulho, quebrantamento é concordar com Deus. Eu entendo que quebrantamento é concordar com Deus, coisa que este homem não concordou com o Senhor. Quebrantamento é aceitar mudanças e desafios que podem nos assustar. Então, que este ano de 2022 sejam desafios ou mudanças que aconteçam no seu ambiente, que você veja se o Senhor está fazendo parte dessas mudanças, concorde com Ele, porque Ele não nos deixa sozinhos. Ele não nos deixa sozinhos. Existe um autor de um livro que ajudou muito a minha vida algum tempo atrás também, chama Floresça Onde Está Plantado. Robert Schuller é o nome deles, e ele escreveu dizendo: os problemas não são sinais de parada, mas de diretrizes, prossiga. Os problemas não são sinais de parada, mas de diretrizes, siga adiante, prossiga. Então nós estamos no começo, nós estamos com gás, nós estamos com expectativas, nós estamos com a nossa esperança crescente. Então que no nome de Jesus, isto seja um segmento para toda a nossa vida, para estarmos toda a nossa vida, que daqui 5, 10 anos, a gente olhe para trás e fala: naquele ano do quebrantamento, eu tive essa conquista. Eu desfruto hoje dessas conquistas. Então, queridos, isso foi o que foi interrompido na vida deste homem. Mas não precisa ser interrompida na nossa, porque a sua história não parou, amém? Amém? Eu não estou vendo o relógio aqui, gente. Eu preciso de um relógio aqui, senão eu vou me perder. Eu deixei meu celular ali, mas eu já estou quase concluindo. O pessoal do louvor pode ficar preparado. Então, quebrantamento é deixar o orgulho, amém? Deus quebrantar nosso orgulho, amém? Quebrantamento é aceitar mudanças que vêm dEle, e desafios, e entender também algo que Deus pôs no meu coração, no ano de 2021, e eu quero compartilhar aqui nesta noite. Os problemas, as dificuldades, eu estava passando alguma dificuldade muito grande, sem entender o que fazer. Foi quando o Espírito Santo ministrou no meu coração: Tânia, essas dificuldades, esses problemas estão se tornando um degrau para o próximo passo que eu vou te levar. E eu quero deixar isso para os irmãos também, que quando nós nos quebrantamos ao Senhor, nós entendemos que as dificuldades, que os problemas que nós atravessamos, eles vão se tornar degraus para o próximo passo que Deus tem para nós. Sabe por quê? Não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. É algo que todos nós falamos, e é importante nós vivermos esta realidade de presença de Deus na nossa vida. E o quebrantamento nada mais é do que atrair a presença de Deus à nossa vida diária, como a pastora Sônia falou aqui na abertura do culto. Todos os dias, todos os momentos. Outro ponto do que quebrantamento é: de um coração inteiramente voltado a Ele, como disse o versículo que nós lemos, é nós termos uma entrega incondicional ao Senhor. Quando que eu sei que a minha entrega é parcial? Justamente quando nós estamos vivendo dias como hoje, e o Senhor começa a falar intimamente no nosso coração. Você entregou a família, mas não entregou aquele filho. Você entregou o seu trabalho, mas não entregou o relacionamento com seus colegas. Você entregou. Então, parece que a gente sempre deixa, né, alguma coisa para trás. E que bom que nós temos um Deus que nos conhece, que sonda o nosso coração e que pode falar profundamente, falar: a entrega tem que ser total. A entrega é incondicional. Um coração que está totalmente entregue nas mãos do Senhor é aquele que faz uma entrega incondicional a Ele. Porque aqui fala de gerações. Eu disse de quem ele era neto e bisneto, não é? E se nós olharmos, este rei, ele está no segmento da genealogia de Davi.
que é a genealogia de quem? Do nosso Senhor Jesus. É de onde veio Jesus. Então nós olhamos a nossa geração, nós temos sempre o que copiar de bom ou de mal. Estamos juntos? Onde foi interrompida essa maldade deste homem, desta genealogia, desta geração? Em Jesus. Em Jesus. E isso é que nós precisamos viver diariamente. Nós estamos em Jesus. Nós estamos aqui, é por Jesus, é por Cristo e em Cristo. Amém, igreja? É por Jesus. Quantos cultos, quantas atividades. Talvez a gente passe na nossa mente. Meu Deus, hoje eu estou tão cansado. Talvez até nos 12 dias, não é? Jesus, hoje eu estou tão exausto. Ou se não é algo interno, é externo, não é? Se a gente vê jornal, cada dia a gente já vai ficar pensando, pronto, daqui a pouco vão fechar a igreja de novo. Daqui a pouco, aí quando parece que a calmaria da pandemia, não é? Aí vem a gripe. Aí, glória a Deus, que a igreja do Senhor se move pelo Deus que serve, não pelas circunstâncias. Então, meus queridos, que esta noite seja uma noite do Espírito Santo de Deus. Olhar como é que está o nosso coração, mais uma vez. Se está inteiramente voltado a Ele. Se está inteiramente entregue a Ele. Em todas as esferas da nossa vida. Como eu falei aqui, de entrega incondicional. Irmãos, é tão incrível como o Espírito Santo de Deus, ele fala com detalhes na nossa vida. E isso Deus pôs no meu coração tão claramente, em termos de entrega. Seja na tua área profissional, seja na tua área familiar, seja na vizinhança. O que é que falta entregar? Que muitas vezes nós falamos para Deus, nessa área está tudo bem. Nessa área já está tudo resolvido. Aí vem o Espírito Santo, igual a aula do português, né? Aliás, irmãos, não posso concluir o testemunho, né? A Shirley é minha amiga que dava aula de português e é minha amiga até hoje. Esse final de semana ela vai vir aí passar o final de semana comigo. Somos amigas e um detalhe, ela nem sonhava do que acontecia, nem eu, irmãos. O Espírito Santo me pegou de surpresa. E aí, quando foi um dia, nós estávamos juntas lá em Moçambique mesmo. Eu falei, eu tenho uma para te contar. Deus falou no meu coração isso, que eu queria estar dando aula no seu lugar. O quê? Nem ela, é muito divertida. Ela começou a rir, falou, duvido. Que isso? Eu falei, não, mas eu também não sabia. Irmãos, tem coisas que é de Deus. Que é o Senhor que mostra. Sabe, quando nós olhamos com julgamento para as pessoas. Quando nós olhamos com preconceito para as pessoas. É só Deus que sabe disso. Quando nós duvidamos das pessoas, é só Deus. É só Deus. Hoje no escritório eu conversava com a Laurinha, a esposa do pastor Nê. Nós estávamos falando justamente sobre membros da nossa família. E eu estava falando para ela, família é alguém que é o único que fica do nosso lado, mesmo a gente estando errado. Pelo menos essa é a minha família. Não é? Pode quebrar o pau, né? Apontar dedo, você fez isso, mas não deixa de estar do lado. Perdoa, não critica. E eu não sei porque que isso está vindo aqui no meu coração, mas nós somos família de Cristo, amém? Famílias do Senhor. E cada vez que eu venho aqui, eu fico tão feliz de encontrar pessoas novas, encontrar firmemente aqui os que já estavam também, e mais pessoas novas. Por quê? Porque você que está aqui, você tem sido um canal de bênção para outros entrarem, se sentirem aconchegados, bem-vindos. Glória a Deus. Estou muito feliz com isso, irmãos. De encontrar os irmãos aqui, família. Então vamos olhar, deixar que Deus ministre profundamente no meu coração, onde que meu coração não está totalmente comprometido com Deus. Que área que o meu coração não está totalmente comprometido com Deus. Por que eu estou falando a parte do coração? Porque o versículo diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra para mostrar o que? Força aos que têm o coração inteiramente comprometido com Ele.
Então, onde que há fraqueza no nosso coração? Onde há fraqueza? Deus quer mostrar forte. Os olhos dele estão vendo todas as coisas. Por isso nós nem precisamos julgar ninguém, condenar ninguém. Nós não somos juízes, Deus é juiz. Se está sendo injustiçado, coloca esta causa nas mãos do Senhor. Se você está sendo julgado, criticado, coloque isso agora nas mãos do Senhor. Talvez esses dias sejam dias de luta, de guerra interna, nesse aspecto. Não sei, o Espírito Santo de Deus sabe. Então, se há isso na sua vida, os olhos do Senhor que percorrem toda a terra, estão de olho também naqueles que tentam oprimir os filhos de Deus. Mas se o nosso coração, em meio a esta perseguição, vou usar esse termo, né, não muito adequado, porque nós entendemos que perseguição é algo muito mais severo e mais profundo. Mas tem pessoas que parece que se predispõem a perseguir os filhos de Deus, a questionar, a duvidar, a usar palavras, a criticar, a levantar falso testemunho. Irmãos, essa lista o Espírito Santo está falando no meu coração aqui agora. Não tem nada escrito aqui não. Mas a nossa posição de um coração inteiro para Ele vai atrair essa força, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Eles estão percorrendo todos os lugares. Nossa campanha termina no 12º dia, mas a ação dos olhos de Deus é até o nosso último fôlego de vida neste lugar. Em nome de Jesus, amém? Eu gostaria de orar. Quero orar com você nesta noite, em nome de Jesus. Os irmãos podem ficar à vontade aqui de estar adorando ao Senhor neste momento. Aleluia.